Bom, a gente vai continuar agora a apresentar, né, nossa teoria de cinemática de partículas, partindo para um caso um pouquinho mais complexo, que é o caso de movimento curvilíneo, né? Então vamos considerar ainda, né, uma partícula P, tá? E uma trajetória curvilínea qualquer que eu estou ilustrando aqui na figura abaixo. A posição P, né, a posição de P dessa partícula, a gente vai caracterizar por um vetor que a gente vai chamar de R de t, né, um R em função de t. Só por questão de brevidade, eu vou representar esse vetor apenas como R. E essa mesma partícula está se movimentando com uma velocidade v, que eu estou representando com o vetor v de t aqui. Tá? Numa trajetória curvilínea, né, é bom lembrar sempre que o vetor velocidade ele sempre vai ser tangente, né, à trajetória que essa partícula está fazendo, né? Então, se a gente conhece essa trajetória curvilínea aqui, o vetor v, né, ele é tangente a essa mesma trajetória. E o vetor r aqui está ligando a origem de um sistema de coordenadas, tá, até a posição dessa partícula P. Com base nessas duas representações, a gente pode construir aí relações cinemáticas, né, desses dois vetores. A gente sabe já que a velocidade, o vetor de velocidade, é a derivada do vetor de posição, então dr dt aqui, né, é uma relação simples que todo mundo aqui já conhece. E da mesma forma, né, a aceleração é uma derivada aí do vetor de velocidade, tá? Ou então, né, a derivada segunda do vetor de posição, aqui nesse caso da partícula P. Tá? São relações bem gerais, acho que todo mundo conhece, talvez alguma novidade esteja no fato da gente estar representando, né, isso tudo como vetores e não como grandezas escalares. Os vetores, tanto de posição, velocidade e aceleração, podem ser escritos em diferentes formas, né, em diferentes sistemas de coordenadas. Né? A gente vai apresentar aqui na disciplina 3 principais sistemas de coordenadas nesse momento, que são coordenadas retangulares, ou também chamadas de cartesianas, né? Comumente aí representadas com x, y e z, né, com essas letras. Coordenadas normal, tangencial, binormal, que a gente vai representar com as letras n, t e b para esses três eixos. E coordenadas cilíndricas, que nós iremos representar com eixos r, θ e z. Tá? Então a gente vai ver isso aqui ao longo da disciplina. Né? O primeiro caso, e de representação mais simples, mas nem sempre tão favorável, é o que a gente chama de coordenadas retangulares x, y e z. Então, nesse caso, né, a gente configura, né, um sistema de coordenadas x, y, z fixo em algum ponto, né, do nosso planeta e usa ele para indicar os vetores, né, posição, velocidade e aceleração. Tá? Nesse caso aqui, né, o vetor posição ele é fornecido então pelas distâncias em relação à origem do sistema cartesiano em cada um dos três eixos. Né? Então, o r de t vai ser xi mais yj mais zk. Né? O que é esse x, y, j? São as distâncias com relação aqui à origem do sistema de coordenadas nesse caso. Né? X, y e eventualmente z aqui fora do plano. Supondo que esse sistema está parado, tá? Não é um sistema de coordenadas móvel, ele está parado em algum lugar, né, no nosso planeta, e derivando o vetor de posição, a gente consegue a velocidade, né, que vai ficar então x ponto i mais y ponto j mais z ponto k. O que esse ponto aqui está representando? Né? Só para lembrar disso. Isso aqui é uma representação de derivada no tempo. Então, um ponto significa derivada primeira no tempo, 2 pontos, derivada segunda e assim por diante. Né? Notem aí que eu apenas derivei, né, os componentes que estão acompanhando, né, os vetores unitários. Né? Por quê? Porque eu estou identificando aqui para vocês que o meu sistema de coordenadas, né, ele está parado.
quer dizer o quê? Os meus vetores I, J e K, eles estão centrados lá na origem e parados, né, não se movimentam, né, um sistema de coordenadas fixo. Se eu derivar de novo a velocidade, a gente consegue o vetor de aceleração. Tá? Então, derivamos velocidade novamente aqui, e a gente vai ter, então, x2 pontos i mais y2 pontos j mais z2 pontos k. Tá? Faltou o desenho aqui de derivada. Embora as coordenadas cartesianas elas possam ser usadas sem grandes problemas, né, a gente usa isso com frequência mesmo para um movimento tridimensional, né? No caso de um movimento curvilíneo, né, às vezes a gente tem algumas outras formas de descrição do movimento que são mais vantajosas, né, para representar isso. Tá? Então a gente vai ver mais adiante, né, os outros casos de coordenadas que são mais interessantes para o caso de movimento curvilíneo. Então, vamos fazer um exemplo agora exatamente de aplicação de coordenadas retangulares para esse tipo de movimento. Né? Então, a gente tem um balão de gás que ele se movimenta ao longo da horizontal segundo a expressão x igual a 8 vezes t, em metros, tá? Com t em segundos. E ao longo do eixo vertical com y igual a x² sobre 10 em metros. O problema está pedindo para fornecer os vetores de posição, velocidade e aceleração da partícula em função do tempo t, né, e esboçar a trajetória dessa partícula. Então, é um problema bastante simples, na verdade, mas é para exemplificar, né, essa aplicação das coordenadas retangulares aqui. Tá? Então, vamos... primeiro de tudo, né, enunciar aqui, né, nossas coordenadas independentes, né, x igual a 8 de t e y igual a x² sobre 10. No caso aqui, né, a gente já está com essas expressões fáceis aí para usar coordenadas retangulares, né? Então é isso que a gente vai utilizar. Representando o vetor posição, então, a gente vai ter um r que vai ser igual a xi mais yj, né, como eu estou identificando aqui. Substituindo o x e o y, a gente vai ter r igual a 8 vezes t e mais 6,4 t quadrado. Da onde que veio isso? Né? Eu peguei o 8t, substituí aqui no y, né? Então a gente tem 8t ao quadrado sobre 10, que dá exatamente 6,4t ao quadrado. Né? Então, isso aqui é o nosso vetor de posição da partícula em função do tempo, em metros, nesse caso. Para obter a velocidade, é apenas questão de derivar esse vetor aqui, né? E a gente tem velocidade igual a derivada de 8ti dá 8, né? E derivada de 6,4t quadrado dá 12,8t. Então, a gente tem esse vetor aqui em metros por segundo. Por fim, né, a gente pode conseguir então um vetor de aceleração da partícula derivando a velocidade aqui no tempo. O termo de velocidade aqui, acompanhando o vetor unitário i, né, é uma constante. Ao derivar, isso aqui vai sumir. Né, velocidade no eixo x é constante. Ao derivar o componente de velocidade em y, que é 12,8t, a gente fica então com 12,8 j em metros por segundo quadrado. Então a gente tem uma aceleração constante igual a 12,8 no eixo vertical. Né? Beleza, a gente tem os três vetores. O que falta é esboçar, né, o movimento dessa partícula, a trajetória, aliás. Né? Então, fazendo isso, né, a gente pode, na verdade, para entender o movimento dessa partícula, a gente não precisa fazer muita coisa. Né? Primeiro que a gente pode analisar é cada eixo separado aqui. Né? Então, x igual a 8 vezes t significa que o movimento, né, do balão no eixo horizontal está a uma taxa constante, uma velocidade constante no eixo x. Então, a partícula tem uma velocidade constante no eixo horizontal. E no eixo vertical, em y, né, essa posição da partícula segue um polinômio, né, uma curva quadrática,
em relação a x, né? Então isso é visível por essas equações aqui. Portanto, a gente espera o quê? Um tipo de parábola aí da nossa partícula, né, se movimentando aqui ao longo do tempo. Né? Para tirar essa dúvida aqui, você pode esboçar isso, né, calculando alguns valores de tempo, de x e de y, para tentar esboçar esse gráfico, ou então usar algum software numérico, né, para fazer esse gráfico aqui. Né? No caso aqui, né, eu estou só ilustrando alguns pontos, né, mas em tempo t igual a zero, a partícula está na origem, t igual a meio, a partícula está em x igual a 4 e y igual a 1,6, aqui em t igual a 1, né, t igual a 2 e t igual a 3. Né, a partícula está fazendo esse movimento na forma de uma parábola aí, por causa dessas equações aqui. Dependendo do caso, talvez não seria tão fácil ilustrar essa trajetória. Né? Aqui é muito simples, porque as equações são simples. Né? Então, aí que está o valor de algum software de processamento numérico, né? Como o Octave, o MATLAB, ou mesmo um Excel da vida, já nos ajudaria aqui a traçar esse movimento aqui da partícula.